Oi pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre hipotireoidismo congênito e alterações radiográficas. O hipotireoidismo ele resulta da quantidade insuficiente de hormônios circulantes da glândula tireoide para suprir uma função orgânica normal. A maioria dos recém-nascidos com hipotireoidismo mostram-se assintomáticos, sendo as observações clínicas de avaliação bem limitada. Por isso existe o teste de triagem neonatal para o rastreio dos acometimentos assintomáticos. O hipotireoidismo no início ele se mostra sintomático porque existem ainda hormônios maternos circulantes na circulação fetal. Dessa forma, não há manifestações clínicas no início. No entanto, tardiamente vamos ter várias alterações. As manifestações clínicas vão envolver vários sistemas, incluindo alterações ósseas, que são as que vão ser focadas nessa apresentação. O retardo da maturação óssea, apesar de visto em outras doenças, é um achado radiográfico típico do hipotireoidismo. Então, se tivermos uma alteração de maturação óssea numa radiografia, o hipotireoidismo sempre tem que estar entre as hipóteses diagnósticas diferenciais. As alterações congênitas resultam de defeitos na formação glandular durante a embriogênese. O paciente desse caso clínico que eu vou apresentar para vocês, a ultrassom de tireoide dele não foi, a ultrassom da região da glândula tireoide, não vimos nenhuma formação glandular. Então, realmente, uma alteração congênita foi uma falha da formação glandular durante a embriogênese, denominadas disgenesias tireoidianas. É raro a etiologia do hipotireoidismo congênito ter alguma relação com infecção ou doenças infiltrativas. O retardo da maturação óssea é um achado radiográfico típico do hipotireoidismo. Então, o que nós vamos observar? A presença das linhas de fezes ainda abertas. Não há o total fechamento dessas linhas de fezes. Aqui, por toda a radiografia de mão e punho desse paciente, a gente observa as linhas de fezes abertas. Temos também um pseudoalargamento dessa região aqui, dessa articulação. Tudo isso aqui provavelmente tem cartilagem aqui em volta. Não houve o desenvolvimento adequado desses ossos, não houve o crescimento, então dá uma impressão que essa região está alargada. Para ver aqui melhor, seria necessária uma ressonância magnética. Mas apenas a radiografia de tórax com os achados laboratoriais e clínicos são suficientes para fechar o diagnóstico, nesse caso de hipotireoidismo congênito. Ao observar essa mão, parece uma mão de uma criança ou de um adolescente. Esse paciente ele já tem mais de 30 anos. Outras alterações são alterações de densidade, formato e irregularidades epifisárias e, posteriormente, alterações metafisárias. Outra alteração possível são digenesia epifisária, que ocorre quando a ossificação provém de vários centros ao invés de um único local e que resulta na aparência óssea irregular. Nesse caso, a digenesia epifisária, a gente observa aqui essas irregularidades ósseas devido à falha do crescimento dos centros ósseos. Outras alterações são da coluna vertebral que são comuns. Elas podem apresentar redução do corpo vertebral, que vão apresentar um formato chamado bullet shape, que é o formato em bala ou formato de projétil, ou em bico. No nosso caso clínico, temos um afilamento do corpo vertebral aqui anterior que dá essa aparência do bullet shape. Comparando aqui com as outras, temos um pequeno, elas são menores na anterior do que posteriormente, mas essa daqui é a alteração mais marcada. Essa aqui de cima também podemos observar essa alteração. Alteração óssea aqui desse caso, temos a linha de físio ainda aberta, irregularidades ósseas aqui no ombro. E além disso, alterações associadas com o hipotireoidismo é a cardiomegalia. A gente vê aqui um índice cardiotorácico bem aumentado às custas de uma cardiomegalia. E é isso, bem curtinho. Até mais.